Então, bem-vindos de volta, mais uma vez aí para a nossa leitura do diálogo Lises, do Platão. A ideia é a gente passar aí esse diálogo, né, lendo cada um dos passos do diálogo de maneira devagar, para que a gente possa entender não só aquilo que o Platão está tentando demonstrar aqui para a gente, acerca da amizade, mas também para a gente poder entender um pouco melhor a própria escrita do Platão, né? O Platão é não apenas um grande filósofo, mas também um grande escritor. Então, de certa maneira, o exercício que a gente vem fazendo aqui é exatamente de tentar, ao ler bem devagar, situando como é que as cenas e os argumentos se complementam, para que a gente possa aí ter uma ideia mais adequada acerca daquilo que o Platão criou como obra, exatamente para oferecer não apenas um certo tipo de pensamento, mas também uma experiência filosófica, né? Uma experiência de estar imerso aí numa reflexão de como é que surge, afinal, a disposição para a filosofia, e como é que a gente pode, na medida do possível, refletir de uma maneira mais adequada. A gente viu aí no último encontro como é que o Ctesipo, né, vai tentar caracterizar a forma como o Hipótales se relaciona com o seu amado, né? A gente está vendo aí que o Hipótales tem uma paixonite pelo Lises, e ele não consegue, na verdade, se aproximar do Lises de uma maneira adequada, porque ele enche o Lises com poesias, com narrativas, para poder elogiar aquilo que ele acredita ser o valor do Lises, mas essa forma como ele tenta se aproximar do Lises, na verdade, denuncia uma espécie de infantilidade por parte do Hipótales, porque tenta considerar o Ulisses como se fosse uma criança, né, como se fosse infantil também. Então, em certa medida, nós estamos aqui, né, de acordo com aquilo que a gente viu no encontro passado, uma caracterização que o Platão está tentando fazer de como é inadequado nos assuntos acerca da educação a gente falar sobre um elogio antes de haver, afinal, colocado aquele que vai ser educado à disposição da educação, né? Todo esse esforço de se fazer presente, né, no momento em que educa o seu amado, né, está exatamente em não afugentá-lo, como parece fazer o próprio Hipótales no momento em que está honrando Ulisses aí com diversas poesias e prosas, tá? E aí a gente viu em que medida o Sócrates vai se situar, de certa maneira, como o oposto, o exato oposto àquilo que o Hipótales apresenta, porque não só o Sócrates é um sábio em termos de coisas do amor, né? Lembrando sempre que tá eroticar em grego, né? Isso que a gente chama aí das coisas do amor, tem a ver exatamente com o intercurso entre, pelo menos, duas pessoas, né? Um mais velho e um mais jovem, para a realização da educação, do processo educativo. Então, sempre quando a gente está falando aí nessa erótica, é uma erótica pedagógica, né, que tenta, na medida do possível, aproximar o mestre do discípulo, né, aquele mais velho daquele mais jovem, que pretende ser educado. E o Sócrates, como um sábio nas coisas do amor, é, em certa medida, aquele capaz de se aproximar de uma maneira adequada em relação aos educandos, né, em relação àqueles que ele pretende educar. Então, na cena passada, o que a gente viu, basicamente, foi essa diferença, essa distinção entre o Hipótales e o Sócrates, na medida em que a gente percebe como é que eles vão sendo colocados em polos opostos.
o Hipótales fazendo, na verdade, aquilo que não deve ser feito com relação ao processo educativo, porque, na verdade, o que o Hipótales faz está deseducando aquele que ele pretende educar, e o Sócrates se posiciona aí, portanto, como a referência, aquele que de fato vai conseguir, na medida do possível, realizar essa aproximação adequada, né? E a gente viu lá no final em que medida o Hipótales se convence disso, depois que o Sócrates mostra para ele em que medida ele estava fazendo a coisa errada, né? Estava se aproximando aí do seu amado, né, do seu educando, de uma maneira a torná-lo mais selvagem e não mais educado. Então, de fato, não é um qualificativo adequado para um bom educador que ele consiga, na verdade, afastar os seus educandos mais do que aproximá-los. Então, o Hipótales, reconhecendo isso, ele colocou na última fala que a gente leu no encontro passado, né, todo o resumo daquilo que vai ser, afinal, o objeto da amizade, né, o objeto da temática que o Platão está tratando nesse diálogo, que é a filia, a amizade, né? Ele disse isso lá em 206C, tá? Lembrando aí para os que chegaram agora, o nosso texto está disponível lá na nossa página, tá? O texto do Lises com a tradução do Carlos Alberto Nunes. E aí vocês vão acompanhar as indicações que a gente vier a fazer com relação a onde a gente está, nesses números que ficam ao lado do texto, tá? Tem uma numeração aí ao lado, tanto em números quanto em letras. E a gente, essa parte que eu vou ler agora, que é o final de onde a gente parou na semana passada, é a 206C, tá? É aí que a gente parou e é aí que a gente vai continuar hoje, tá? Então, em 206C, o Hipótales, convencido, né, de que, de fato, ele estava fazendo errado, ele diz assim ao Sócrates, né? Não por Zeus, respondeu, fora o cúmulo da insensatez. Exatamente isso que ele estava fazendo, né? Insensatez aí é alogia em grego. Ou seja, eu não estava usando a razão, né? Eu não estava usando adequadamente a razão para poder realizar essa aproximação com Ulisses. Por isso mesmo, Sócrates, invoco teu auxílio. Se tiveres alguma ideia, aconselha-me sobre o que devemos dizer ou fazer para conquistar as boas graças do bem amado. Então, de fato, essa em resumo, aquilo que a gente pode dizer como sendo o objeto do diálogo Lises como um todo, tá? Colocado aqui pelo Hipótales nessas palavras, que vai gerar exatamente a questão da filia, né? Essa aproximação é dita em grego prosfiles, tá? Então, prosfiles em grego tem a ver com uma espécie de movimento para se aproximar de alguém e, ao mesmo tempo, se fazer querido por esse alguém, né? Quando nós estamos nos relacionando com alguém, o movimento é não só ao mesmo tempo de nos aproximarmos, mas também de nos fazermos queridos por esse que é em relação ao qual a gente está pretendendo se aproximar. Então, essa relação dupla, né, de ao mesmo tempo se aproximar e fazer com que o outro deixe que nos aproximemos, exatamente porque ele quer que nos aproximemos, o grego chama de prosfiles, né? E tem aí exatamente o termo que é a chave de toda a leitura do diálogo, que é a filia, files, que tem a ver naturalmente com a própria filosofia, né? A palavra filosofia tem philos aí conjugado, e de certa maneira o que a gente pode entender como filosofia é uma espécie de aproximação em relação à sofia, tá? Então, tudo isso, no fundo, né, é um diálogo não apenas sobre as relações humanas, mas também sobre a própria essência da filosofia. Tá legal? Acharam aí, então? Vamos continuar em 206C. Podemos?
O Sócrates aí, então, interpelado pelo Hipóteles, né, pedindo a ele que, de fato, ele diga qual é o caminho para a verdadeira filia, né, qual é o caminho para a verdadeira aproximação, de fazer-se querido por aquele que se ama, e ele pede isso em palavras e atos, né? O que eu devo dizer ou fazer para me aproximar, né, para conquistar as boas graças do amado. E aí o Sócrates continua. Não é fácil expor tudo isso, respondi-lhe. Porém, se o convencer Ulisses, né, a falar comigo, talvez eu possa mostrar-te a espécie de conversa que será preciso manter com ele em lugar dos discursos e cantigas que, segundo estes, afirmam, lhe diriges. Então, veja, aqui está ratificada, mais uma vez, aquela distância que separa o Hipóteles do Sócrates. O Hipóteles vivia fazendo cantigas e discursos em louvor a Ulisses, né? Ele tentava, na medida do possível, agraciar o seu amado com discursos belos, né? Tanto poéticos quanto prosaicos. O que o Sócrates vai fazer é uma espécie de conversa que vai ser colocada em lugar daqueles discursos que o Hipóteles fazia. E aí esse termo em português, em lugar de, né? O Carlos Alberto Nunes está traduzindo o termo grego anti, que significa oposição, percebe? Então, oposto ao que você está fazendo, eu vou oferecer uma outra metodologia de aproximação. A metodologia de aproximação mais adequada para que você possa trazer, né, o seu bem-amado para próximo de você, ao mesmo tempo que você se aproxima dele, e, portanto, consegue fazer a relação de educação, essa relação pedagógica, ela precisa estar relacionada com isso que eu vou mostrar. E isso que eu vou mostrar, ele diz, é uma espécie de conversa. Em grego é dialegestai. Tá? Dialegestai é simplesmente conversar. Mas, para o Sócrates, conversa não é simplesmente conversa, né? A gente não... Com o Sócrates não há como jogar a conversa fora, nós poderíamos dizer, né? Tudo aquilo que é falado junto ao Sócrates, em certa medida, pode ser usado contra você no tribunal, né? Se pudéssemos brincar desta forma. Por quê? Porque a ideia é que na conversa a gente se compromete. Na conversa, a gente se coloca, né? Não só em termos das nossas opiniões, mas também com relação às nossas próprias ações e, portanto, com relação à nossa própria vida. Então, em último caso, esse tipo de conversa que o Sócrates está dizendo aqui, né? Essa espécie de conversa que ele vai mostrar que é o caminho adequado para a educação, no fundo é um tipo de conversa em que os interlocutores se comprometem. Tá legal? É por isso que é um tipo de conversa diferenciado. Não é simplesmente conversar, né? Jogar conversa fora, como diriam, por exemplo, alguns criticando a sofística, né? Que seria aquela verborragia, que são palavras vazias, que não servem para nada. Ao contrário, o que o Sócrates está dizendo é que esse tipo de conversa que ele vai especificar é uma conversa específica, exatamente porque ela compromete os interlocutores. Tá? E aí o Hipóteles, olha que interessante como é que o Hipóteles tenta contradizer um pouco o Sócrates, né? Vejam, o Hipóteles estava rebaixado nas suas pretensões de ser um bom educador, né? Toda essa atmosfera, essas cenas anteriores, né? E toda essa encenação que o Platão fez para poder nos mostrar quem é o Hipóteles e por que ele está com dificuldades de se aproximar do Ulisses, e, portanto, colocar o Hipóteles em oposição ao Sócrates, é mostrar, no fim das contas, que ele é um mau educador. Tá? E, sendo um mau educador, ele se colocou na posição de aprender com Sócrates. A última fala que a gente leu aqui é exatamente o Hipóteles reconhecendo que ele precisa da ajuda do Sócrates. Nesse momento, ele se colocou como aprendiz, portanto, Sócrates agora
vai ser colocado para ele como o educador por excelência, aquele que vai mostrar em que medida ele precisa saber agir e falar para poder educar outros, tá? Nesse processo em que ele se coloca como educando, por assim dizer, do Sócrates, né, ele agora pode rebater o Sócrates, de certa maneira, em pé de igualdade, ou seja, no contexto educativo. E aí é muito ilustrativo disso o termo em grego aí que começa as duas falas. A do Sócrates não é fácil, né? O radion. Radions é para algo que é fácil, né? Algo que passa com facilidade. Tá? E a fala do Hipóteles começa com isso não é difícil. Né? Então, aquilo que o Sócrates pretende dizer que não é fácil, ou seja, que é difícil, o Hipóteles oferece como sendo algo não difícil. Né? Exatamente para poder facilitar esse tipo de processo que ele está querendo executar, que é o processo da sua própria autoeducação. Né? Ele está agora colocando o Sócrates como mestre, e ele não pode, de maneira nenhuma, deixar que o Sócrates diga que é difícil fazer isso. Né? Na verdade, tem que ser fácil, não é nada difícil, vamos lá, é possível fazer isso, e eu vou indicar qual é o caminho. E aí ele vai indicar o caminho. Se entrares com Ctesipo na palestra, e sentados puserdes-vos a conversar, é quase certeza vir ele de moto próprio, né, por livre e espontânea vontade, diríamos, para perto. Gosta extremamente de ouvir os outros falar. Né? Mais uma vez aí a partícula filia aparecendo, né, no termo gosta, que é traduzido aí por gosta, que é philekos, tá? Então, tem a ver aí exatamente com esse tipo de, não apenas com a aproximação, mas também com aquilo que nós deixamos que se aproximem da gente. O gostar tem a ver com isso, né? Com coisas que a gente quer ter perto, né? Que a gente quer ter para nós. Então, em certa medida, é esse o qualificativo aí que está sendo indicado nessa passagem. Então, ele gosta extremamente de ouvir os outros falar. E como estamos no festival de Hermes, não há separação entre rapazes e meninos. Né? Essa é uma festa que acontecia anualmente lá para o festival de Hermes, e os rapazes e os meninos se juntavam na empreitada. Né? E aí é bem interessante porque rapazes e meninos, né? A ideia exatamente desses adolescentes e jovens, tá? A ideia é exatamente que são garotos que muito provavelmente estão aí na faixa dos 11, 12 anos até os 16, 17, no máximo 18 anos, tá? São os adolescentes e os jovens. Não há separação entre eles, diz o Hipóteles. Não deixará de vir para onde estiveres. Se tal não se der, Ctesipo é íntimo dele, né? Íntimo de Lises, por intermédio de seu primo Menexeno. Então, insere-se aí mais um personagem que a gente vai conhecer daqui a pouco. Acontece que, dos seus camaradas, Menexeno é o preferido. Olha aí. A gente conhece agora um outro jovem, tá? A gente vai ver como é que o Sócrates vai começar a conversar agora com esses dois jovens, o Menexeno e o Lises. E parece que o Menexeno é o preferido do Lises. E preferido aí é um termo em grego também muito sugestivo, que é etairos, tá? Etairos é companheiro, tá? Aquele que está sempre junto. Não significa necessariamente aquele que é amante, né? Mas aquele que está na companhia sempre de alguém, tá? Por exemplo, os discípulos de Sócrates são chamados etairoi, né? Então, eles são companheiros de Sócrates. Da mesma forma, por exemplo, que as concubinas, né, na Grécia são chamadas de etairai, ou seja, as etairas são acompanhantes, né? A gente poderia chamar hoje de acompanhantes, né? São aquelas mulheres que eram compradas, né? Ou recebiam algum dinheiro exatamente para poder acompanhar em determinadas situações os políticos da época. Então, etairos é o termo aí que denuncia essa proximidade entre o Menexeno e o Lises,
e, de certa maneira, também denuncia um outro tipo de relação, é essa relação que a gente vai conhecer daqui a pouco, tá? Assim, este poderá chamá-lo no caso de não vir espontaneamente. Então, está orquestrado aí, no entender do Hipóteles, como é que o Sócrates pode se aproximar do Ulisses. Ele se coloca para conversar, o Ulisses adora ouvir conversa, ele adora ouvir os outros conversarem, então, muito provavelmente, ele vai se aproximar. Caso isso não aconteça, o Ctesipo pode falar lá com o Menexeno, e o Menexeno vindo, o Ulisses vem junto, porque o Menexeno e o Ulisses são companheiros. Perceberam a estratégia? É essa a cena, vamos dizer assim, que está colocada. E essa cena, ela é muito comum, não a cena em si, né? Esse tipo de cena aqui, tal como está descrita pelo Platão, mas a forma da aproximação, ela é muito comum nos diálogos dos discípulos de Sócrates, no sentido de mostrar que o Sócrates fazia muitas estratégias de aproximação em relação aos jovens que ele desejava educar. Existiam várias formas em relação às quais ele se colocava como alguém disponível para educar. Então, essas estratégias, na verdade, eram estratégias que hoje a gente poderia colocar como estratégias de propaganda, né? Estratégias de marketing, ou seja, o Sócrates se coloca como alguém vendável, né? Para aqueles que estão interessados em comprá-lo, digamos assim, né? Ou seja, aqueles interessados em educação, vendo a disponibilidade de Sócrates em educar, vão se aproximar. Então, a estratégia do Sócrates, e aí a gente pode perceber que tipo de estratégia é essa, é se colocar como alguém de referência em relação à educação. Mas ele não corre atrás, necessariamente, insistindo para que alguém esteja na sua companhia, percebe? Algumas pessoas, né, tanto críticos quanto discípulos, apresentam um determinado tipo de comportamento que, às vezes, força o outro a querer estar próximo, né? Quando, na verdade, o que o Sócrates parece que está indicando aqui é que a melhor aproximação é aquela que traz quem já está interessado em se educar. De tal maneira que, por meio dessa aproximação, é que o Sócrates consegue uma forma mais convincente de trazer aquele interlocutor para junto da sua conversa, né? Tiago fala aí, curioso que, fazendo isso, Sócrates aproxima-se da retórica, garante audiência antes. Exatamente. É uma espécie daquilo que em retórica é chamado de um momento do ethos, né? Se bem que o Sócrates acaba não gerando credibilidade, né? Qual é a parte da retórica que eu estou me referindo? A retórica tem 3 partes, né? De produção da persuasão, né? Você pode persuadir por meio da credibilidade, ou seja, você apresenta-se como alguém capaz de oferecer aquilo que você está propondo oferecer no seu discurso. Então, você oferece credibilidade para que o teu ouvinte assuma que aquilo que você está dizendo é válido. Você pode fazer, por meio do discurso, uma exposição, né, a partir de argumentos, e aí essa seria a parte do logos, dentro do discurso retórico. Então, você convence o outro por meio de determinados argumentos que apelam para a racionalidade, e também você pode convencer o outro por meio de estratégias emotivas, né, no sentido de ir persuadindo as emoções, né, de fazer com que o outro se sensibilize com aquilo que você está falando. Então, às vezes, você não está falando necessariamente um argumento, mas você está usando um determinado apelo à emotividade que favorece com que o outro aceite aquilo que você está dizendo, né? Dentro dessas estratégias, poderia ser que o Sócrates estivesse aí lidando com o ethos, né? Ou seja, de apresentar-se como creditável, né? Como aquele que é capaz de oferecer aquilo que ele está propondo. De fato, sim. Só que o que é interessante é que o Sócrates não precisa dizer nada para isso, né? A ideia é essa, ele se coloca como conversador, e só esse processo de conversador é que o coloca como disponível, e aí as pessoas se aproximam. É como se estar aberto ao diálogo já favorecesse
pelo menos naquela cultura grega, né? É claro que talvez hoje em dia, né? Eu não sei exatamente como é que a gente poderia comparar isso hoje em dia. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão tão pouco afeitas ao diálogo, né? Que é difícil. Alguém que esteja interessado em diálogo vai ficar falando sozinho, né? Em última análise. Né? Mas a ideia, me parece, é que a cultura grega, por ela ser muito dedicada a essa questão do discurso, a questão da fala, e claro, não existia muitos livros também na época, né? Então tudo que você tinha de culturalmente desenvolvido era na perspectiva oral da coisa, né? Então, ouvir dizer era sempre muito interessante, era como se fosse a nossa televisão, a nossa internet hoje, né? Então, de fato, esse apelo que o jovem tinha, né, de sempre ouvir novas conversas, novas histórias, era um prato cheio para aquilo que o Sócrates queria, né? O que é interessante aqui, que aparece muitas vezes no Xenofonte, tá? O Xenofonte tem uma obra chamada Memoráveis, que são vários encontros que o Sócrates teve, vários discursos que o Sócrates teve com várias pessoas diferentes sobre temas diferentes. E às vezes, muitas vezes, aparece o Sócrates criando estratégias de aproximação, né? Então é bem interessante. Tem uma que é muito exemplar, que é uma aproximação que ele faz com o Eutidemo, em que ele cria toda uma estratégia com os seus discípulos. Então ele vai lá, ó, vai lá, discípulos, vocês começam a conversar, quando aqueles começarem a se aproximar, eu entro, e aí eu entro já falando de uma tal coisa, e aí vocês vão me complementar para poder apresentar, e aí eu vou começar a me dirigir para aquele que eu estou querendo me dirigir, percebe? Tem toda uma estratégia de aproximação que é parte disso que o Sócrates está chamando de dialegesta, né? Ou seja, desse conversar, do que a gente poderia chamar de diálogo em última análise, né? Do que o próprio Platão está apresentando nos seus diálogos, né? Em última análise, a obra do Platão são diálogos. E é por isso que o Platão sempre faz essa encenação, né? Para que a gente possa também ser convidado a se aproximar daquilo que ele vai apresentar em termos de ideias. Então, é muito significativa essa construção da estratégia, tá? Por isso que, de certa maneira, eu chamei o encontro de hoje de essa estratégia, né, da performance de Sócrates em se aproximar dos seus jovens, tá? Pois façamos isso mesmo, concorda Sócrates, né? E levando comigo Ctesipo, dirigimos-nos para a palestra. Os demais nos acompanharam. Então, está feita a estratégia, eles vão se aproximar. Agora a gente vai ver aí uma descrição dramática da cena em que o Sócrates, o Hipótales e o Ctesipo estão chegando, tá? A gente tem essas três personagens, o Sócrates, o Hipótales e o Ctesipo, e parece que tem alguns outros ali junto com eles, e eles vão se aproximar daqueles outros jovens, né, os jovens e os adolescentes, que estão ali realizando os sacrifícios para a festa de Hermes. Então, vamos ver a descrição aí a descrição do ambiente. Ao entrarmos, verificamos que os meninos já haviam realizado o sacrifício e que as cerimônias estavam quase no fim. Todos traziam vestes festivas e se distraíam jogando ossinhos. A maior parte brincava no pátio de fora, porém alguns se entregavam num dos cantos do vestiário ao jogo do par e ímpar, com grande quantidade de ossinhos que retiravam de pequenas cestas. Tá? Isso é um tipo de jogo muito comum na Grécia, tá? A gente não sabe, não tem muita ideia de como é que funcionava as regras do jogo, mas a ideia é de que a ilustração aqui é de que, de fato, fossem adolescentes, como o próprio Hipóteles havia indicado, né? São os neaniskos, tá? Em torno deles, formara-se um círculo de espectadores. Então, tinha alguns garotos brincando e tinha os espectadores em volta, observando eles brincarem, entre os quais se achava Ulisses. Então, Ulisses não estava necessariamente brincando, mas ele estava como um espectador, de pé, no meio de meninos e adolescentes. Vejam que eles sempre estão colocando os dois ao mesmo tempo, né? Existem os meninos e os adolescentes, tá? São sempre esses bem jovens mesmo que estão em questão aí. Com uma coroa na cabeça, sobressaía-se de todos pela figura. Então, veja que Ulisses, em certa medida, possui um destaque em relação aos outros jovens ali presentes, e esse destaque era dado primeiro pela coroa na cabeça, né?
que era esse sacrifício? Olha, eu não sei exatamente que tipo de sacrifício era esse que era feito para o festival do Hermes, não. Mas muito provavelmente eram libações, tá? Libações eram sacrifícios que diziam respeito a oferendas tanto de comida quanto de bebida. Então você tinha sempre um festejo ritual. Lembram do banquete, quando a gente viu que no próprio banquete aconteceu uma coisa dessa, né? Existia uma cena de libação antes de eles começarem a beber e, portanto, de começarem a conversar, né? Eles tiveram essa preocupação ritual, vamos dizer assim. Então, era comum na Grécia você ter vários festejos em relação aos deuses, né, durante o ano, e que faziam exatamente esses tipos de oferendas e de libações, tá? Então, tinha um processo ritualístico que era ao mesmo tempo ali, envolvia tanto festejos, né, como danças, cantorias e tal, mas também o festejo da oferta, né, da oferenda, aí em termos de comida e bebida também. Eu não sei se em relação ao Hermes existia alguma coisa específica, tá? É isso que eu vou ficar devendo. Eu acho que não tinha nada de específico em relação ao caso do Hermes, não, tá? Mas é um festival que aconteciam esses rituais. Então, veja, o Ulisses está aí, de certa maneira, destacado pela coroa na cabeça, né? Uma coroa de flores, louros, né? Um certo tipo de folhagem que geralmente se usava nesses festejos, inclusive nos festejos de Baco também, de Dionísio. Era muito comum você ter o próprio Alcibíades, né? Quando chega no final do banquete, ele chega cheio de coroa, uma coroa de louros, né? E cheio de fitas na cabeça também. Enquanto a nós, dirigindo-nos para o lado oposto do recinto, então eles vão para outro lado, onde não havia bulício, sentamo-nos e pusemo-nos a conversar, exatamente como tinha sido a estratégia. A todo instante, olha que coisa, né? A todo instante, Lises se voltava e olhava para onde estávamos, dando mostras eloquentes de que desejava juntar-se ao nosso grupo. Mostras eloquentes aí epitimon, né? Ou seja, desejava, o termo em grego aí para apetite, né? Para aquilo que de certa maneira, quase um desejo físico mesmo. E esse termo vai ser importante para o próprio início do diálogo entre o Sócrates e o Ulisses, tá? Então, veja que o Ulisses é como se ele desse a impressão, pelas suas próprias reações, de que ele nutria um determinado apetite pela conversa. E como é que ele denunciava isso? A toda hora observando quem estava lá conversando. Então, é como se o Ulisses estivesse assim, né? Imagina a cena, está lá um grupo de garotos brincando, alguns outros garotos em volta, observando aqueles garotos, e aí chega lá uns mais velhos, né? Quase para estragar a festa, né? Só que eles não querem estragar e vão lá para o outro lado, né? Não, vamos ficar aqui com a nossa conversinha, não vamos interferir em vocês, tá? Quem já teve essas brincadeiras na infância, né, no mesmo espaço, você tá lá reunido com as crianças, né, da tua idade, e geralmente chegam umas caras mais velhas, né? E aí você pensa logo que vai estragar a brincadeira, né? Pô, vai atrapalhar aqui e tal, tá no mesmo espaço. Mais ou menos essa cena, né? Só que o Ulisses, ao invés de rejeitar esse tipo de aproximação, na verdade ele parece agora estar se sentindo convidado a isso, né? Ele se sente desejoso de estar também próximo àquele outro ambiente. Então, criaram-se dois ambientes, o ambiente das brincadeiras e o ambiente das conversas, e entre esses dois ambientes, vamos ver como é que o Ulisses agora é descrito, tá? Ele diz assim, isso Sócrates descrevendo, né? A todo instante, Lises se voltava e olhava para onde estávamos, dando mostras eloquentes de que desejava juntar-se ao nosso grupo. Durante algum tempo, pareceu indeciso. Indeciso aí, talvez não seja a melhor tradução, porque o termo em grego é aporia. Ou seja, o Lises, nesse momento em que havia dois ambientes em que ele parecia estar interessado, ele se sentiu em dificuldades de escolher. Tá legal? E é muito interessante isso, né? Por quê? Porque a brincadeira dos ossinhos, como eles dizem lá, né?
é um jogo de par ou ímpar, com grande quantidade de ossinhos, que se retiravam de pequenas cestas. Esse retirar, em grego, é proairesis. E proairesis é o verbo para decisão ética. Ou seja, no âmbito da concepção ética das nossas ações, primeiro nós deliberamos, ou seja, nós pensamos aquilo que é o melhor a ser feito, e depois nós decidimos. E a decisão é exatamente isso, proairesis. O grego chama isso, o próprio Aristóteles vai tematizar proairesis na sua ética também. Tá? Então, veja, a brincadeira era a brincadeira exatamente de decidir. Né? Era uma brincadeira de decisão. E Ulisses, ao ver os dois ambientes agora na sua frente, ele se sentiu incapaz de decidir por um momento. Por isso que o Carlos Alberto Nunes traduziu aí, talvez, por indeciso, né? Fazendo a referência exatamente a essa brincadeira que era realizada sobre a decisão. Então, ele é como se ele não tivesse nem a condição de estar brincando, porque ele estava como espectador, ele não estava brincando e, portanto, ele não estava decidindo, e agora ele, frente aos seus próprios desejos, se sentia impelido a decidir, e ele não conseguia. Percebe? A gente pode, em certa medida, caracterizar Ulisses como o tipo básico do libriano, né? Aquele que não consegue, de maneira... encontra uma dificuldade absurda de decidir entre duas coisas. Percebe? Me parece que essa é uma descrição da personalidade do Ulisses. E isso pode influenciar na própria lida que o Sócrates vai ter com relação ao diálogo que ele vai ter com o Ulisses mais à frente, tá? Então, guardem isso, né? Esse possível traço da personalidade do Ulisses. O Ulisses tem uma séria dificuldade de decidir. Talvez porque ele deseje muitas coisas, e aí, quando você deseja muitas coisas, às vezes você acaba não tendo facilidade para poder escolher uma delas, né? E tomar uma determinada decisão, ou porque, de fato, lhe falta alguma coisa que é fundamental para decidir, que é, de fato, saber o que deve ser feito. Tá? Então, guardem mistério para os próximos capítulos, né, para a gente poder diagnosticar que tipo de personalidade Ulisses teria. Mas, a princípio, ele nos parece aqui bastante indeciso. Durante algum tempo, então, pareceu indeciso por não se resolver a aproximar-se sozinho. Então, a decisão dele era porque ele estava sentindo vontade. Ele não sabia se outros tinham vontade, então ele não queria tomar a decisão sozinho. Porém, nesse e-mail, deixou Menexeno o jogo do pátio e entrou na palestra. Então, Menexeno, veja, é aquele outro jovem, né, que o Hipóteles havia indicado, que estaria presente, que poderia ser um fácil acesso para o Sócrates se aproximar do Ulisses. Então, Menexeno, a gente já sabe quem é um jovem mais ou menos da idade do Ulisses. E o Menexeno é absurdamente decidido. Percebe a diferença? Ele olhou, ele observou o outro grupo e já de cara foi para lá. Então, porém, nesse e-mail, deixou Menexeno o grupo do pátio e entrou na palestra. E, tendo-me visto com Ctesipo, veio sentar-se junto de nós. Então, ele rapidamente, ao ver que o Ctesipo estava lá próximo, né, naquele grupo lá de mais velhos, ele rapidamente foi lá, sem titubear. Vendo, seguiu Ulisses. Olha que coisa, né? Em relação... É importante porque vocês vão ver como é que esses dois eles vão ser caracterizados, tá? Nesse momento, Ulisses é o indeciso, o Menexeno é o proativo, digamos, tá? E o Menexeno toma a decisão, Ulisses vai atrás, tá? Isso é bastante sugestivo. Vendo, seguiu Ulisses e sentou-se ao seu lado. Ou seja, essa personalidade do Ulisses um tanto passiva, né? Que me parece ser o que está sendo descrito aqui. Outros adolescentes também se aproximaram. Então, veja que agora você tem aí uma certa articulação daquele grupo, né, que estava lá brincando, que resolveram se aproximar dos mais velhos que estão conversando. Né? Então, tem uma relativa modificação de ambiente. Já não mais o ambiente do sacrifício lá para o Hermes, das libações e da brincadeira. Tá? Essa proximidade entre ritual e jogo, tá? É muito interessante também. Lembrando sempre que jogo em grego é paidia, né? Que tem a ver exatamente com pais, com criança, né? Com adolescente. Exatamente esse objeto
do educador, né? Aquele que precisa ser educado é exatamente o paidos, né? Então, a força sugestiva, né, desse conceito grego sempre permanece aqui quando a gente está falando de educação. E jogo tem a ver exatamente com paidia, com essa coisa que as crianças fazem, né? Com brincadeiras de criança, em última análise. Então, o que os jovens estão fazendo naquele momento, né, os adolescentes estão fazendo naquele momento relativamente começar a abandonar a brincadeira para se interessar pela conversa. Tranquilo, Padre. Seja bem-vinda de volta. Outros adolescentes, a gente está aí em 207 BC, tá? Vamos entrar no C agora. Outros adolescentes também se aproximaram e, havendo o Hipótales observado que era grande o número dos circundantes, né? Esqueceram do Hipótales? O Hipótales é o tal que agora está sendo educado pelo Sócrates para se tornar um grande educador, né? Ele está, foi de fato, né, rebatido pelo Sócrates, e agora, ó a postura dele, né? Vendo que era grande o número de circundantes, tanto dos mais velhos quanto também dos mais jovens que haviam se aproximado, e escondeu-se atrás deles, onde presumia que não seria visto por Lises, de medo de molestá-lo, e de lá ficou a escutar. Qual é o comportamento do Hipótales? Ele quer aprender com Sócrates como se aproximar dos mais jovens, mas ele não vai dar a cara a tapa. Ele vai ficar escondido e ele muito provavelmente vai para um lugar que é o contrário de onde o Lises está virado de frente, né? Para poder ficar nas costas do Lises, para não ser visto pelo Lises. De tal medo que ele tem de ser denunciado ali pelo Lises na frente de todos aqueles jovens, né? Como sendo um dos mais velhos que ficam atrás dele. Então, veja, essa é a última, vamos dizer assim, a aparição do Hipótales em termos de educação. A gente vai ver que ele vai aparecer depois rapidamente numa outra cena, mas com isso agora a gente abandona o ambiente daqueles diretamente mais próximos de Sócrates, o Ctesipo e o Hipótales, e agora a gente vai para o processo educativo de fato, ou seja, como Sócrates se posiciona em relação aos mais jovens para educá-los. Tá legal? E é aqui que começa exatamente essa intervenção que o Sócrates chamou de dialegestai. Então, voltando-me para Menexeno, e aí veja, né, o Sócrates está interessado em se aproximar do Lises, mas ele observa, e o Sócrates sempre é esse grande observador, ele observa que o Lises só se aproximou porque o Menexeno veio primeiro. Então, é por isso que essa descrição da personalidade dos dois é importante, porque, em certa medida, coloca os dois ali, embora em pé de igualdade, com personalidades distintas. Então, ele se pronuncia em relação ao Menexeno, porque, ao que parece, o Menexeno tem uma proatividade, ele é mais decidido e, portanto, vai ser mais facilmente capaz de facilitar o acesso de Sócrates ao Lises. Tá? Então, Sócrates, voltando-se para Menexeno, diz: ó filho de Demofonte, lhe disse, qual de vós é o mais velho? E olha a questão que é colocada: a esse respeito ainda não chegamos a um acordo, respondeu. Mas como assim dois jovens não sabem quem é o mais velho entre eles? Facilmente a gente sabe quem é o mais velho entre os dois, né? Por quê? Porque a gente sabe a idade, a gente pode saber o dia de aniversário, né? A não ser que eles tenham nascido no mesmo dia, na mesma hora, né? No mesmo bate local, eles tenham de fato essa dificuldade. O que está sendo colocado aqui? O que está sendo sugerido aqui? Pela pergunta do Sócrates, a gente percebe que os dois são próximos em faixa etária. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque o Sócrates fica curioso de saber qual é o mais velho, né? Qual é a diferença, se existe uma diferença, em que essa diferença é colocada, né? Em quem, afinal, está a diferença de idade em relação a um dos dois.
né? Mais velho aí, né, presbíteros, né, o termo em grego para mais velho, que diz respeito exatamente a esse que teria mais idade, tá? Então, de fato, o que está em jogo aqui é uma pergunta que nos parece não ser tão confusa assim para eles não conseguirem entrar em acordo. E aí, quando ele diz não conseguimos entrar em acordo, na verdade, em grego ele diz nós discordamos sempre em relação a isso, né? O termo aí é amphibetomenon. Então, que tem a ver com amphibos, que é exatamente essa duplicidade, né? Essa ambiguidade, que vai dar o nosso termo ambiguidade, né? Aquilo que é sempre duplo, né? Sempre está aí entre dois, pelo menos entre dois aspectos. A ideia é que nós não nos reunir em vista de um determinado sentido. E, de certa maneira, não conseguimos decidir. Olha aí, mais uma vez, a ideia da decisão. Nós ainda estamos em uma ambiguidade porque ainda não conseguimos decidir quem é o mais velho. E por que nós não conseguimos decidir quem é o mais velho? Porque nós sempre discordamos. Como é que a gente pode entender isso? Entre dois jovens, com idades muito próximas, discordarem quem é o mais velho? Por brincadeira. Percebe? Essa é uma... É claro que se levantam algumas outras questões, por exemplo, tem alguns estudiosos que vão levantar a questão de que o Platão está tentando retratar aqui é uma consequência que vai ser manifestada lá na frente com a caracterização da filia, né? Ou seja, em que medida a filia é, ao mesmo tempo, uma concordância na discordância, tá? Mas eu acho que a gente não precisa supor demais em relação a isso, tá? Poderia haver uma referência jocosa às posições de Erastés e Herômenos, não necessariamente, porque não tem a ver com proximidade erótica entre eles, percebe? Lembra lá que eu havia comentado sobre isso antes? A proximidade entre eles é de hetairos, né? Ou seja, de companheiros. Então, eles estão ali colocados como se fossem, de fato, amigos, que é aquilo que o Sócrates vai concluir na sequência. Tá? Então, eles são da mesma faixa etária, portanto, não existe essa relação erótica, que seria a relação educativa, né? Entre o mais velho e o mais jovem. E exatamente por estarem na mesma idade, né, na mesma faixa etária, muito próximo, é que a gente parece ter aí uma certa noção de que eles estão, na verdade, brincando. É como se eles estivessem sempre no exercício da sua própria amizade, discordando entre si. E por que essa noção é interessante? Veja, porque são dois jovens, são duas figuras de personalidades opostas. Por isso que eu fiz questão de identificar o tipo de personalidade como o Platão vai caracterizando do Ulisses e do Menexeno. O Menexeno muito mais proativo, muito mais decidido, o Ulisses mais passivo, mais indeciso. Esse tipo de personalidade provoca entre eles, aquelas disputinhas, né, que geralmente os jovens têm entre si, mas disputas saudáveis em última análise. Vai existir lá na frente, né? Depois o Menexeno vai sair daqui a pouco, tá, de cena, e o Sócrates vai começar a falar só com Ulisses, e o Sócrates vai virar para o Ulisses, interrogando a ele se ele não sabia que o Menexeno era um tipo de erístico. O que é o erístico? É aquele que só discute pelo prazer de discutir. Com essa caracterização, que a gente vai ver lá na frente, a gente pode ter a seguinte ideia dessa relação entre esses dois jovens. Esses dois jovens, eles são próximos em faixa etária, eles gostam de brincar, de discutir, mas como é que se dá a brincadeira dessa discussão? O que o Ulisses fala, o Menexeno sempre rebate. Sempre a parte ativa dessa relação. Ele é sempre aquele proativo, e, portanto, é sempre aquele que está decidido a fazer alguma coisa. Se ele é caracterizado pelo Sócrates como o erístico da cena, o Ulisses é a parte passiva. Então, tudo que o Ulisses traz, né, vê aquele tipo de relação de amizade, né, em que aquele amigo te traz alguma coisa e o outro vai logo e rebate. Né? Não, você deve estar errado, que não sei o quê, é melhor você pensar disso. Tá?
É um tipo de relação que ela não é simétrica. E ela está exatamente nesse ponto de assimetria que está denotado pelo termo discordamos, né? Exatamente por esse termo que indica uma espécie de diferença entre os dois, inclusive sobre assuntos tolos, como a própria idade entre eles, como o próprio ser mais velho entre eles. Percebe? Muito provavelmente o Menexeno pode ser o mais velho aí, né? E aí o Ulisses, com uma pergunta dessa, ele diz, né? O Ulisses, não, certamente o Ulisses responderia, né? Não, certamente eu sou o mais velho. Só que ele sabe que o Menexeno vai rebater, porque o Menexeno sempre rebate. Então, é o Menexeno respondendo, ele diz, não, nós nunca chegamos a um acordo sobre isso. Percebe? É uma possibilidade de interpretação da cena, tá? Mas o que importa aqui para a gente, em termos, inclusive, de argumentação sobre a filia, é como é que esses dois se aproximam como companheiros, tá? E é uma relação, portanto, assimétrica. Eles, embora sendo da mesma faixa etária, eles muito provavelmente possuem personalidades diferentes e interagem nessa amizade de maneiras diferentes, tá legal? Essa é talvez a conclusão que a gente possa colocar aí a princípio, a partir desses elementos que o Platão está apresentando para a gente. Deu para pegar aí, gente, isso? Então, olha aí como o Sócrates vai encaminhar essa... Veja que o Sócrates vai pelas beiradas, né? Se aproximando dos mais jovens, né? A primeira coisa que ele pergunta é quem é o mais velho. Tem até um comentador que brinca com isso, né? Qual a pergunta básica quando você se aproxima do mais velho, se não perguntar a idade deles, né? Então, de fato, é aquela coisa bem simples mesmo, né? Como se aproximar dos mais jovens. É exatamente isso que o Sócrates está expondo aqui. Só que eles não entram em acordo. E estás também em desacordo sobre qual seja o mais nobre? Perguntei. Sem dúvida, replicou. É claro que eles estariam em dúvida com relação a isso também. E a respeito da beleza, há também discordância? Ambos puseram-se a rir. Olha que legal, né? O que denota isso, né? Em relação a alguns assuntos, relações a assuntos básicos, bem básicos mesmo, idade, nós discordamos. Em relação a algum assunto mais elevado, como, por exemplo, quem é o mais nobre, né? Qual é a linhagem melhor, tá? Nós discordamos também. Mas em relação à beleza, vocês também discordam? Aí os dois riem. Por que eles riem? O que a gente imagina que seja aí a ideia de eles rirem? Vamos ver a fala toda, a descrição toda, para a gente ver se capta a intenção da risada. Ambos puseram-se a rir. E aí o Sócrates diz, não pergunto, voltei a falar, qual é o mais rico, pois sois amigos, não é verdade? Então, Sócrates imagina que existe alguma conexão entre eles haverem rido por causa da beleza e a questão da riqueza, que talvez daria a ideia aí da nobreza, da linhagem de nobreza deles. Por que com a beleza eles riram? Em primeiro lugar, até um pouco com relação àquilo que eu havia respondido para o Tiago agora há pouco, é que eles não estão colocados em uma relação erótica. Percebe? Então, nenhum deles está interessado na beleza do outro. Na verdade, eles estão interessados em disputar quem é o mais belo realmente. E eles disputam isso em face, inclusive, daqueles que os desejam, né? Daqueles que são os erastéis, que vão fazer aí o movimento de se aproximar deles. Então, provavelmente, eles ficam naquela disputa de quem atrai mais velhos do que o outro, né? Só que eles riam porque no âmbito da beleza está também o âmbito da aparência. E na aparência fica claro com a risada que eles estão brincando com as respostas. E por isso que me parece aí, de acordo com a indicação de alguns comentadores, que essa discordância que eles nutrem, né, entre os dois é simplesmente uma discordância de brincadeira. Eles fazem paidia entre eles no intuito de disputarem, no intuito de fazerem essas contendas em relação a qualquer assunto, seja o assunto mais básico, seja o assuntos mais elevados. Isso fica claro no momento em que se fala das aparências, no momento em que se fala da beleza.
né? Eles não conseguem não rir, né? Porque é como se eles dissessem, é claro que a gente discorda também com relação à beleza. Mas quando o Platão indica aqui que eles riem, é porque nesse momento fica claro que a resposta que o Menexeno está apresentando, né, a resposta acerca da discordância, é uma brincadeira entre eles. Né? Eles, de fato, realizam a sua amizade como uma brincadeira de disputas. Tá? Mas isso são conjecturas, né? A gente está tentando entender aquilo que o Platão está caracterizando com relação a essa cena. Tá? Pode ser que nos ajude aí a entender as reflexões posteriores. Tá? Mas guardem, porque pode ser que surjam novas informações com relação a isso. Então, o Sócrates rebate aí a ideia de que eles seriam ricos. Né? Não pergunto, voltei a falar, qual é o mais rico, pois sois amigos, não é verdade? Muito, responderam. Dizem até que entre amigos tudo é comum. Por isso, nesse ponto, não haverá diferença se fordes realmente amigos, como dizes. Concordaram. A última parte aí desse primeiro diálogo entre o Sócrates e os jovens é que eles concordaram. Olha que coisa, né? Eles são discordantes naturalmente. Num momento da pergunta do Sócrates, eles denunciaram a brincadeira, né, rindo, quando o Sócrates perguntou da beleza. E o Sócrates volta imediatamente à questão para uma coisa que ele não perguntaria, porque ele acha exatamente que nesse ponto os dois são iguais, que é a riqueza. Por eles serem iguais em termos de riqueza, né, e aí, claro, não haver discordância entre quem é mais rico ou quem é mais pobre, expressa exatamente o fundamento da amizade deles. Então, é nesse ponto que eu preciso, vai imaginar o Sócrates, é nesse ponto que eu preciso desse ponto que eu preciso me valer para poder entender, afinal, como é que se processa a amizade desses dois. Porque se eles discordam em muitos aspectos, onde é que eles concordam? E eles concordam no fato, simplesmente, de serem amigos. Em relação à amizade, nessa primeira caracterização, como é que ela é feita? Ela é feita no seguinte sentido. Primeiro, a primeira frase. Entre amigos, tudo é comum. Tá? Em grego aí, koiná tagate philon. Né? Entre amigos, tudo é koiná. Né? Todas as coisas são comuns. Tá? Comum aí tem a ideia do partilhar, ou seja, entre amigos você compartilha as coisas, né? Você não tem que privem o outro de usufruir daquilo que você tem, percebe? E quando Sócrates indica que o fundamento da amizade estaria nisso, e aí, claro, ele joga isso para o âmbito da riqueza, mas ele quer extrair uma noção mais geral, ele está tentando extrair exatamente a noção do comum, né, que não diz respeito necessariamente à riqueza, mas diz respeito exatamente àquilo que cada um tem e que não nega ao outro. Aquilo que cada um tem e que, por eles serem hetairos, né, por eles serem companheiros, eles acabam compartilhando. Tá? E o segundo ponto com relação à amizade aqui, nesse ponto não haverá diferença se fordes realmente amigos. Então, veja, é uma noção positiva e negativa ao mesmo tempo. Né? Positiva por quê? Porque entre amigos tudo é comum, e se fordes realmente amigos, nada lhe será diferente nesse aspecto. Né? Tudo lhe será compartilhado, tudo lhe será em comum. Então, o fundamento da amizade, em última análise, que o Sócrates quer mostrar para esses que brincam de discordarem um do outro, é mostrar que a amizade é, de fato, compartilhar. E, ao compartilharem, por exemplo, a questão da riqueza, como é o ponto que o Sócrates aqui puxa, né, para poder sugerir essa ideia, é o que, de fato, consegue fazer com que eles se concordem. Porque, no fim das contas,
A única concordância que eles conseguem obter aí ao final, né, ou o Sócrates consegue obter com relação a eles, é de que, de fato, eles concordam que são amigos. Então, é na concordância da amizade entre eles que está o fundamento da discordância entre eles. E é exatamente essa nuance entre concordância e discordante, né? Isso lembra a gente muito de um fragmento do Heráclito, né? Em que ele vai dizer que a harmonia é exatamente a concordância do discordante. Né? E a gente vai ver como é que a harmonia ela volta aqui como uma noção interessante para a amizade. Tá? Amizade como uma espécie de harmonia dos contrários, digamos assim. Tá? Então, a gente preserva, dessa maneira, uma ideia de que o Melexeno e o Ulisses são diferentes, parecem possuir personalidades diferentes, brincam de discordarem entre si, e eles fazem tudo isso pela proximidade da amizade. A proximidade da amizade é o que conferiu a eles esse espaço em comum em relação ao qual eles brincam de discordar. Tá legal? Essa é uma primeira caracterização aí com relação à amizade que parece central para a gente entender como é que o Sócrates vai desdobrar essa noção a partir do discurso e a partir do diálogo que ele vai construir junto com Ulisses. Tá? Mas aí a gente para por aqui, porque na próxima cena ele já começa a esse diálogo com Ulisses, o Menexeno vai sair de cena, e o Sócrates vai conversar só com Ulisses, e a gente vai ver que esse diálogo é bem interessante, que fala sobre a educação dos pais, né? Como é que a educação dos pais tem a ver aí com o zelo pela felicidade ou não, tá? Diga aí, Sérgio. Mas também não teria aí nessa ideia de, bom, vocês são amigos, um critério de possibilidade de compartilhar conhecimento? Quer dizer, também. Como vocês são amigos, a possibilidade de a gente se entender na transmissão de conhecimento, mesmo na discordância. Mas a amizade garante o compartilhamento de um saber. Eu não diria no sentido forte do termo, né? Talvez no sentido de transmissão aí que você está querendo dizer, até no sentido educativo daquilo que o Tiago estava apresentando, né? De um comportamento do Erastés diante do Herômenos e desse intercurso para o processo educativo. Eu não diria que nesse sentido. Talvez no sentido de que eles acabem aprendendo em comum também, ou seja, ao trocarem, ao fazerem essas trocas, eles acabem descobrindo coisas juntos. E aí, talvez, essa ideia, né, de um aprendizado compartilhado, digamos assim, né? Não que um sabe e ensina para o outro, mas que os dois descobrem ao mesmo tempo, eu acho que daria para caracterizar dessa maneira. Não no sentido de um passando para o outro, percebe? Não no sentido da transmissão, mas talvez no sentido da descoberta, no sentido da reflexão mútua, né? Que a gente consegue, pela convivência, acabar descobrindo juntos. Tá? Diga aí, Tiago. Foi nesse sentido que eu fiz a pergunta sobre uma possível referência jocosa ao Erastés e o Herômenos, não como uma referência de Sócrates, mas de Platão, ao construir a cena, né, colocar essa construção entre Sócrates e os rapazes, no sentido de dizer, estou fazendo aqui uma referência ao Erastés e o Herômenos só para mostrar que há a possibilidade de um conhecimento compartilhado na amizade que independe dessa posição a que a gente está habituado. Como se eles conseguissem, de certa maneira, se educar sozinhos, talvez, dessa maneira, estivesse brincando com a independência que eles sentiriam com relação a um educador. Seria isso? Talvez. Né? O que me parece é que o tempo inteiro, quando eu vou ao diálogo de Platão, parece que essa questão da educação é nuclear, né? Uhum. Há uma preocupação, uma constante aí. Sim. Bacana, é uma interpretação possível, eu diria, né? Porque você pode dizer
em certa medida, por haver uma certa discordância entre os dois, né, esse desnível, digamos assim, entre os dois, que eles vão chamar aqui de discordância, com esse termo que denota uma certa ambiguidade, né? De fato, a gente pode dizer que existe aí uma brincadeira até de eles se bastarem, né? Talvez nesse sentido que eu estava querendo dizer, né? De, esses mais velhos aí que se aproximam da gente, eles vão ter muito feijão para comer, né? Porque a gente aqui, a gente é capaz de, entre a gente, discordar de tal maneira que a gente está muito bem preparado para qualquer um desses velhotes que cheguem para tentar nos educar, entendeu? Talvez nesse sentido, né, de compartilhamento, tá, e até de uma brincadeira com relação às figuras centrais aí do processo educativo, acredito que sim. Agora, se fosse no intuito, por exemplo, de encarar uma brincadeira dos próprios papéis do Erastés e do Eurômenos desenvolvidos entre eles, aí eu acho que já não daria, entendeu? Eu acho que eu tinha entendido dessa maneira, né, a tua colocação, como se, por exemplo, o Menexeno pudesse ser o Erastés do Lisis, e o Lisis ser o Eurômenos, ou então o contrário, né? Eu tinha entendido dessa maneira, me parece que nesse ponto não daria para fazer. Mas, sim, no intuito de uma brincadeira, né, para poder colocá-los como uma espécie de autonomia em relação a qualquer velho, né, que se aproxime deles, eu acredito que sim, acho que dá para fazer esse tipo de interpretação. Era nisso? Eu entendi, então, né, a tua colocação, né? Isso, era nesse sentido. Né? Como uma referência jocosa de Platão ao construir a cena. Isso. Uhum. Beleza. A grande sacada, né, dessas leituras é a gente perceber como é que o Platão monta a cena, né? Então, de fato, o tipo de encenação que o Platão vai dar, e a gente vai ver no próximo encontro, né, que a saída do Menexeno é exatamente a saída daquela parte proativa da amizade, né? Então, na amizade, os dois são diferentes em termos de personalidade, e quem respondia sempre era o Menexeno, porque era a parte mais proativa, né? Só que o Sócrates está interessado no outro, ele está interessado no Lício. Por uma encenação aqui do destino, o Menexeno vai sair de cena, né? Então, Platão habilmente tira o Menexeno para poder colocar agora o Lisis no centro, né? Então, essas sacadas, né, do Platão de sempre estar criando, né, um teatro para poder expressar as suas ideias, me parece parte da leitura que é fundamental, né? A gente poder entender em que medida as ideias que vão ser apresentadas, elas estão inseridas nessa cena, para que a gente possa entendê-las de uma maneira melhor, né? Então, de fato, a gente não entende só as ideias melhor, mas a gente também entende o fundamento delas, né? E me parece que quando ele fala aí da amizade, como sendo essa coisa em comum entre discordantes, né? Me lembra muito a tese da harmonia do Heráclito, e a gente entende isso melhor quando a gente percebe a cena, né? Deles discordando, deles como personalidades diferentes, de certa maneira imunes, né, a qualquer educador, né, qualquer velho que tente se aproximar deles, lembrando sempre que a gente está aí com uma espécie de referência jocosa também ao Hipótales, né, porque o Hipótales é sempre aquele que tenta se aproximar, então eu acho que você tem razão com relação a isso, né? Eles, parece que eles desprezam qualquer velhote que se aproxime deles, né? Vai ter que comer muito feijão para se aproximar da gente aqui. E talvez seja essa a postura que o Sócrates pretende adotar, exatamente de tentar furar esse bloqueio e conseguir acessar aí essa amizade entre esses dois discordantes, né? Tranquilo, gente? Ficamos, então, por aqui. Na próxima semana, a gente volta aí em 207D, e que aí o Menexeno sai de cena e a gente vai ouvir o próprio Lisis, né? A gente até agora não ouviu o Lisis falar, a gente vai ouvir o Lisis conversar com Sócrates, uma conversa que até então vai parecer completamente deslocada. É uma conversa sobre os pais do Lisis, como é que os pais do Lisis cuidam do Lisis e se eles de fato amam o Lisis ou não, tá? Vocês vão ver que parece uma coisa totalmente sem pé nem cabeça, mas, né, ela é, de fato, bastante importante para a gente entender a questão da amizade. Certo? Então, ficamos por aqui. Até semana que vem para todos. Obrigado pela presença, pessoal.